Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live Dicas de Programação. Aqui eu entrego toda a minha experiência em desenvolvimento de software de mais de 15 anos trabalhando nesta área para ajudar você e outras pessoas que querem aprender programação de uma vez por todas, sem sofrimento. Eu sou Gustavo Furtado do blog Dicas de Programação e o tema desta live é qual é o seu próximo passo para ser um programador, tá? Então, quando a gente pensa no próximo passo, quer dizer que a gente está numa jornada, certo? A gente está num caminho, trilhando um caminho. É muito importante ter essa clareza, tá? E também é muito importante a gente pensar que não dá para a gente focar em tudo. A gente tem que escolher, tem que identificar o ponto que a gente está e para onde a gente quer ir, para escolher o que nós vamos focar para dar o próximo passo. A gente vê que a internet ela tem muitas coisas, muito conteúdo, e isso gera bastante ansiedade nas pessoas quando na hora de estudar, né, seguir alguma carreira. E na programação é importante a gente entender que é uma área bem vasta, né? A área de desenvolvimento de software em si tem muita coisa para aprender, para estudar. Então, se você ficar pensando que está sempre um passo atrás, que você tem que estudar muitas coisas, né? Você vai acabar ficando com ansiedade e vai se frustrar porque não dá para focar em tudo, tá? Então, ao longo do tempo, definido que você quer realizar esse sonho de trabalhar, de estudar programação, atuar nessa área, é importante você identificar nessa área cheia de conteúdo, né, com vários caminhos possíveis a se tomar, identificar qual caminho que você quer seguir, tá? Você não precisa ter um compromisso com um determinado caminho porque você escolheu ele. Ao longo do tempo, você vai identificar que a base que você construir para essa área de programação te dá suporte para você poder mudar de área futuramente, tá? Então, por exemplo, se hoje eu estou trabalhando com back-end, com arquitetura, desenvolvimento de software na parte de web, nada me impede de migrar para a área de machine learning, data science, por exemplo, ou na parte de operação de sistemas, porque a gente vai desenvolvendo muitos conteúdos estudando, né, aprendendo muita coisa que dá suporte para a gente poder fazer essa mudança sem começar lá do início, tá? Então é importante a gente perceber que a gente não precisa focar em tudo agora. Então você vai escolher um caminho e vai identificar os passos que você precisa dar nessa jornada para você chegar lá no seu sonho, no ponto B, tá? Então, uma coisa interessante de você observar, né, eu já comentei disso algumas vezes, é que principalmente nessa área de tecnologia, que ela já vem aí de algumas décadas com mais conteúdo na internet, não é, por exemplo, culinária, né? Culinária a gente tem mais conteúdos ao longo do tempo, saúde, mesma coisa. A parte de tecnologia em si, a partir do momento que a internet ela vai crescendo, o conteúdo sobre tecnologia e programação, ele também vai crescendo, porque é ele que dá suporte, tá? É um paradoxo ali, né? Então é importante entender que nessa área de programação, de tecnologia em si, tem muito conteúdo e você tem que se cuidar para você não ficar perdido, porque você tem que escolher um caminho. Não dá para você seguir todos os caminhos, ficar pulando de um lugar para o outro. Você não consegue, é impossível você estudar tudo, tá? Então é importante você escolher, identificar o ponto que você está, o ponto que você quer chegar. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com data science. Então tem um caminho ali para você seguir, tá? Eu quero trabalhar com programação front-end, porque eu gosto de design e tal, de telas e usabilidade e várias coisas. Então tem um caminho também para você seguir. E algumas coisas que você vai estudar dá suporte para essas áreas ao mesmo tempo. Só que em algum determinado momento você vai escolher um caminho e seguir nesse caminho, tá? Então, como a internet ela tem muito conteúdo, e é impossível você conseguir consumir todo esse conteúdo, é importante você identificar o ponto que você está nesse momento e o ponto que você quer chegar. E isso aí é só um plano, tá? Que aí a gente vai estudando, dando um passo após o outro, com foco no passo atual, focado naquele ponto B que a gente quer atingir.
E futuramente, se você quiser, você pode mudar de plano, nada te impede, você não tem compromisso com o erro, tá? Então é importante você prestar atenção nisso aí. E no final das contas, depois que você escolher o seu ponto B e já entender os passos que você tem que dar para chegar lá nesse ponto B, no seu objetivo, você precisa de foco. E foco, muita gente acha que é dizer sim para aquela única coisa que você está querendo estudar, você quer focar. Mas na verdade o foco é dizer não para todo o resto. Então a gente vive de escolhas, tá? Então, se você quer seguir, né, nessa área, você vai falar não para algumas outras coisas que você faria, para você poder focar naquela única coisa que você quer, que você precisa fazer, precisa aprender, estudar para você chegar no seu sonho ali de carreira nessa área de programação, tá? Então, já escolheu onde você quer chegar, já está entendendo os passos que você tem que dar, você tem que focar no próximo passo, que é o assunto que a gente vai falar aqui hoje. Qual que é o seu próximo passo para você se tornar um programador, tá? Independente da área de tecnologia que você for seguir, tá? E no quesito programação, a gente entende que tem ali uma base que você precisa construir, uma base sólida. E ela começa com o entendimento da tecnologia em si, dos dispositivos eletrônicos, tecnologia eletrônica, né? Não precisa pensar muito na parte de física da eletrônica, como a coisa acontece. Se você quiser seguir para essa área de hardware, eletrônica em si, tudo bem. Só que você tem que entender mais ou menos como as coisas funcionam, tá? E nesse quesito também, se você já entrou na área de programação, você já aceita que tem esses dispositivos eletrônicos, né, que você consegue trabalhar, e você, indo para a área de programação, você começa a dizer o primeiro não, né? Se você não vai para essa área de eletrônica, você vai para a área de programação, entendendo o básico, que esses dispositivos estão todos conectados via internet, e isso passa no meio físico, e agora a gente vai focar na parte de software. O próximo passo de base sólida na parte de programação é algoritmos, lógica de programação. É isso que eu tenho falado bastante aqui, eu dou um suporte legal no blog Dicas de Programação, que há alguns anos já ajuda muita gente. Porque eu sempre quis, eu gosto de ajudar as pessoas que estão no início ali a construir essa base sólida do algoritmo. E muitas vezes essa primeira experiência ali na área de programação, ela acaba sendo frustrante, talvez pela didática de um professor lá na faculdade, ou a pessoa fica perdida mesmo, como eu acabei de comentar, porque tem muito conteúdo na internet, tá? E acaba se frustrando, gerando ansiedade, etc. Então, se o seu próximo passo agora é estudar lógica de programação, e ela é muito importante para qualquer área que você for seguir na área de desenvolvimento de software, seja back-end, front-end, mobile, sistemas embarcados, etc., você vai focar neste momento, o seu próximo passo agora é estudar lógica de programação. Esquece o resto. Porque se você for, eu quero aprender orientação a objetos, eu quero aprender Python, porque eu estou estudando Data Science, eu quero aprender PHP para fazer um sistema web, eu vou estudar banco de dados. Viu como você já começou a dispersar? E você não focou no próximo passo importante para você criar uma base sólida na sua carreira? Então é importante, muito importante, eu quero frisar bastante isso aqui. Foca no seu próximo passo. Se você está no início, você está dando um passinho de bebê, você tem que aprender a andar, você tem que aprender a pensar como um programador, você tem que ter um mindset de programador, tá? Até o Wanderson falou ali, aprender a dizer não para as outras coisas realmente é determinante. E é muito determinante. Porque é impossível você conseguir consumir várias coisas ao mesmo tempo e aprender alguma coisa criando uma base sólida, tá? Então, se você está no início, foca em aprender lógica de programação. Mas Portugal com Visual empresa nenhuma usa. De fato, não usa. Só que você está estudando o Portugal ali com o Visual ou algum outro programa com português para você aprender o quê? Lógica de programação. Você não está ali para desenvolver um sistema de contabilidade para a empresa que você trabalha. Entende? Foca em aprender a lógica de programação. Essa é a base. Se você não tiver essa base, todo o resto fica comprometido. Você vai ser sempre um profissional medíocre.
Você não vai conseguir passar da média. Você não vai conseguir ter salários bons, porque você tem muito júnior no mercado. Entende? Se você quiser se destacar, você precisa focar agora na lógica de programação. Ok? E como você aprende lógica de programação? Aqui é um ponto muito importante. Assim como você lá quando criança, com seus 4, 5 anos, na escola, você aprendeu o português praticando a criação das sílabas, escrevendo linha após linha para você construir uma letra, aquilo era prática, fazendo exercícios. A matemática é a mesma coisa. Como que você aprendeu a matemática de soma, de multiplicação, a básica? É praticando, é fazendo exercícios. Por isso que eu gosto bastante de pegar uns exercícios e explicar exercícios quando eu estou ensinando lógica de programação, porque é assim que aprende, assim que o seu cérebro vai reforçando os neurônios que você tem para você ter a lógica de programação fácil na sua mente, tá? Porque o computador ele vai tomar decisão seguindo as lógicas de programação, seguindo a lógica de programação que é binária, tá? Em outros momentos eu vou explorar mais essa parte do binário, tá? Eu até já comentei em outros vídeos, mas agora é importante você perceber que como que você vai aprender, o que você tem que focar se você está aprendendo lógica de programação nesse momento. Focar em fazer exercícios, tá? Exercício nem que seja, estou tomando banho, eu dei o exemplo lá de estou tomando banho, como que eu construiria um algoritmo para lavar o cabelo? Entende? Como que eu dirijo? Tenta bolar ali como que você faz, como que você escreveria um algoritmo para ensinar um computador a dirigir? Como que o computador vira o volante? Você tem que virar o volante X vezes até chegar em tal ponto, por exemplo. É loop, entende? Já chegou aonde eu tenho que virar a quantidade de grau que eu tenho que virar o volante? Não chegou, continua virando o volante. Chegou, para. Entendeu? É um loop, coisa básica. Entende? Então você pode, andando na rua, você pode construir um mindset de programador, de lógica de programação. Como você conseguiria estruturar um passo a passo para ensinar alguma coisa para um computador fazer. Tá? Praticar bastante. E, se possível, utilizando aí, se você tiver um computador, você pode utilizar um Visual. Se você conhece um pouco mais de inglês e acha que não vai atrapalhar o seu ensino, o seu aprendizado de lógica de programação, você pode começar com uma outra linguagem de programação, Python, JavaScript, Java, PHP, você pode escolher uma nesse tipo. Só que é importante você, nessa decisão, entender que você não pode cair naquele mar de conteúdo que é a internet. Senão você vai dispersar e não vai aprender o básico direito. Ok? Bom, depois que você aprende a lógica de programação mínima, né, você começa a entender como que você dá comandos passo a passo para um computador executar as coisas. O próximo passo que você tem que entender é estrutura de dados. E aqui eu até arrisco dizer que você não precisa ser muito bom em estrutura de dados. Você não precisa saber construir uma lista encadeada, entendeu? De duas pontas. Você não precisa saber isso aí. Por quê? No dia a dia é bom você saber, porque ajuda você a tomar decisões técnicas. Mas no dia a dia é raro você precisar implementar esse tipo de coisa. É bom você saber como funciona, tá? Por exemplo, uma pilha, como você implementaria uma pilha. E é até bom para você praticar a lógica de programação criando pilha, só que isso não é determinante na carreira. É importante você entender o mínimo de estrutura de dados, principalmente quando a gente começar a falar de objetos, tá? Porque a internet hoje em dia utiliza muito HTTP para se comunicar com APIs e os dados que são trafegados ali geralmente seguem a linha da orientação a objetos. Aí a gente fala, por exemplo, de JSON, que é uma representação de objetos, tá? Então eu daria um exemplo aqui de uma estrutura de dados em JSON. Eu poderia ter quando eu abro chave, eu estou criando um objeto. Vou dar um exemplo aqui bem rápido, tá? Quando isso aqui é um atributo, ó. Isso aqui é um atributo, tá? Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, linguagens, idiomas, tá? É um outro atributo. Só que quando eu estou falando idiomas, é mais de um atributo, certo? Então a gente abre um colchete aqui para falar de um vetor, tá? Isso aqui já começa a pensar na parte de estrutura de dados. Eu poderia colocar aqui português, inglês, por exemplo.
Olha só, eu tenho uma estrutura de dados básica. Estrutura é uma forma de você representar uma informação, tá? Eu tenho uma estrutura de dados básica aqui com um objeto e aqui dentro eu tenho um vetor, tá? A gente já comentou sobre vetor algumas vezes e eu vou falar mais ao longo do tempo aí também, tá? E esses dados aqui, se você aprender JSON e o mínimo assim de estrutura de dados, quando eu falo assim de vetor, né? Pilha é um pouquinho, é bom você saber como funciona uma pilha de pratos mesmo, principalmente como você, de exemplo, tá? Pilha de pratos, principalmente quando você vai lidar com alguns erros que aparecem para você identificar onde que está o problema, porque geralmente as linguagens elas empilham as execuções de funções e métodos e procedimentos e tal. Então, por exemplo, se eu iniciei um programa ali no nosso método main, numa função main, e essa função, esse método, chamou uma outra função, sei lá, somar, por exemplo, ou multiplicar. A execução daquela função principal parou enquanto essa outra função não terminar. Então ela empilhou a execução da outra função, certo? Se essa função precisar de outra, vai empilhando e assim por diante. É como se fosse uma pilha de pratos mesmo. Isso é estrutura de dados. Você entendendo como funciona, tá ótimo, tá? Por isso que eu estou falando que é o mínimo de estrutura de dados. Tem algumas pessoas até iriam brigar comigo de eu estar falando isso aqui, mas eu quero dar um caminho mais curto para você e nada impede de você futuramente, se precisar, tá tendo alguma deficiência por causa disso, você pode voltar e estudar mais a fundo estrutura de dados. Mas não necessariamente você vai precisar saber implementar uma árvore binária, entendeu? Talvez, por exemplo, se você seguir lá para o Data Science, para Machine Learning, para tratar dados, então é importante você voltar e reforçar aqui essa disciplina, esse conhecimento de estrutura de dados. Mas se você for trabalhar com front-end, por exemplo, ou com, sei lá, você vai para a de gestão futuramente, você não tem que ter um conhecimento aprofundado de estrutura de dados. Tem que entender o básico, que você via programação, né, você conseguir estruturar os dados para você poder manipular eles de alguma forma. Por exemplo, se você vai tratar muitos dados e precisa ordenar ou fazer alguma busca, na parte de Data Science você precisaria muito disso aí, porque você tem os Big Data, é importante você estudar isso aqui, tá? Só que, como eu comentei, se você está indo para o back-end só para fazer ali os endpoints de uma API, acessar um banco de dados, você não precisa ter muito conhecimento a fundo de árvore binária, por exemplo, como que implementa o algoritmo de busca, tá? E outra coisa, se você quiser aproveitar essa área de estrutura de dados para praticar algoritmos, tá? É muito bom, tá? É muito bom isso aí para você conseguir praticar mesmo, porque ali você tem que implementar algumas lógicas. Eu quero inserir um item aqui na minha árvore binária. Eu quero remover um item tal. Eu quero procurar alguma coisa aqui nessa minha lista encadeada. Coisas do tipo. Você tem que implementar pequenos algoritmos para fazer essas operações na sua estrutura de dados. Tá? Mas entendendo JSON, tá? E pilha, eu diria assim que você já pode ir para o próximo passo. Não precisa ficar muito tempo aqui não. A não ser que você queira usar para exercícios, ok? Bom, aí aqui eu até classificaria o HTML, que não é linguagem de programação, tá? Eu até classificaria ele mais para o lado do front-end. Mas ele é uma coisa tão básica na internet, que a gente, né, com sites e tudo mais, que eu acho que todo mundo que vai trabalhar com tecnologia tem que saber o básico de HTML. O básico, tá? Não precisa ser doutor no negócio, não precisa se especializar tanto, mas o básico é importante saber, tá? Então HTML, se você abrir qualquer página da internet, por exemplo, abrir essa página aqui, se você vir botão direito na página e clicar em exibir código-fonte da página, você vai ter um código HTML, tá? O que você precisa saber? Como representar uma imagem, que é a tag img. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar um pouco a visualização aí, né? Eu acredito que não está dando para ver muito. E outra, não assusta por conta de ter muito texto e tá tudo muito junto. Isso aqui é porque esse código ele foi minificado, tá? Mas você consegue identificar algumas coisas. Por exemplo, aqui eu tenho uma tag A, que ele é um link, tá? Isso significa que em algum lugar lá, se você clicar, ele vai para uma outra página. Isso é o básico de HTML. Se você quiser representar uma imagem, por exemplo, aqui a gente tem uma outra tag img.
E a gente tem atributos aí nessas tags. Por exemplo, eu quero determinar aqui o tamanho, aqui você vai precisar um pouquinho do inglês, tá? O tamanho horizontal ali vai ser 75 pixels, ou seja, 75 pontinhos, e o tamanho vertical 75 também. Então essa é uma imagem quadrada, né? Que é 75 por 75. Então essa noção básica aí de geometria, bem básico mesmo, não precisa aprofundar muito no HTML. Por exemplo, se você for entrar fundo no HTML, você vai estudar muito parte de formulários, que a princípio para começar não precisa tanto, e ao longo do tempo você vai acabar estudando esse tipo de coisa. Mas para você começar, pensando ali no qual que é o próximo passo que eu tenho que estudar, é o mínimo de HTML. Tá? Eu acho que eu até tenho um post aqui no Dica de Programação que eu escrevi sobre o mínimo de HTML. Deixa eu voltar o zoom aqui. Aqui eu tenho um post de JSON, tá? Eu vou postar o link ali depois e mandar para vocês. E tem um de mínimo de HTML também. Se vocês tiverem interesse em estudar. Só que eu não vou saber. Depois eu acho aqui e mando para vocês aí. Quem quiser se inscrever lá no Telegram, tá? Eu mando no Telegram na sequência aqui um post sobre o JSON, que a gente comentou um pouco aqui, o que tem que entender sobre ele, e sobre HTML, tá? E lógica de programação tem algum post aqui também, eu mando esses 3 posts lá na sequência. Então, HTML é o próximo passo básico que você precisa estudar, independente de qual área dentro da programação você vai seguir. Eu diria até fora da programação, se você é um usuário da internet, quer ser um pouquinho mais avançado, né? Ser um usuário não tão cru, o HTML você vai acabar precisando aprender, tá? Principalmente hoje em dia que muita gente está fazendo negócios na internet, você não precisa ser o cara top da programação, mas identificar ali um HTML, como que representa uma imagem, um link, um CSS, alguma coisa do tipo assim, é importante saber também, tá? Aí, quando a gente, nesse ponto aqui, eu também classifico como, independente da área de programação que você for seguir, é importante entender, é o protocolo HTTP. Tá? Por que é importante entender o protocolo HTTP? Porque ele é o protocolo, eu diria, o idioma de comunicação entre sistemas na internet. Tá? É importante entender que ele tem, eu já comentei, que ele tem um endereço, o pessoal chama de URL ou URI, tá? URI, que é o endereço onde está um recurso. Aquilo tem um padrão, é isso que você vai ter que estudar nesse ponto, tá? Qual que é o padrão de endereçamento? Quais são os métodos que a gente pode utilizar na internet, independente se você está trabalhando no back-end ou no front-end ou das outras áreas que você, até o básico da internet que você está usando, criando o seu e-commerce, alguma coisa assim, você precisa entender como que funciona isso aqui para você ter um pouco mais de controle sobre a tecnologia que você está usando ali, tá? O método aqui nada mais é do que um verbo, tá? Isso aqui pensando em inglês, tá? Verbo, porque a gente tem aqui o post, o get, o put, o delete, o head, tá? Tem alguns outros aqui, option. Por que eu gosto de falar que é um verbo? Porque você, através desse atributo do HTTP que você está usando, você está informando para o servidor o que você quer fazer. Tá? Então, se eu tenho um endereço lá, sei lá, clientes, alguma coisa, um domínio / clientes, que é o endereço do meu recurso. Se eu estou fazendo um post ali, quer dizer que eu estou querendo cadastrar alguma coisa ali, eu estou querendo postar alguma coisa ali naquele servidor. Tá? Então, esse é o verbo post. Agora, se nesse mesmo endereço, olha só, não estou mudando, é / clientes, tá? Até colocaria aqui de exemplo, ó, um HTTP, põe minúsculo, HTTP, opa, 2 pontos, / seu site.com / clientes, por exemplo. Isso aqui é o URI, tá? É o endereço. O endereço do recurso que você está acessando. O clientes, para seguir o padrão REST, daqui a pouco eu falo dele. Se eu estiver fazendo um post aqui, eu estou cadastrando, certo? Se eu estiver fazendo um get, eu estou pegando uma lista de clientes, né? Estou pegando, get, verbo pegar, tá? Obter, né? Se eu aqui tenho um número qualquer, por exemplo, 1, 2, 3, 4, eu estou querendo pegar este único cliente com esse ID, 1, 2, 3, 4, tá? Se aqui nesse mesmo endereço aqui, eu fizer
utilizar o método, fizer uma requisição HTTP utilizando o método delete, eu estou deletando esse cliente. Entendeu como o verbo, o método que você está utilizando ele é importante? Tá? Então isso é muito importante, independente da área na programação que você for seguir, front-end, back-end, operações, até de gestão, né? HTTP é um mínimo de tecnologia que você tem que saber, porque é a comunicação básica entre sistemas. Tem outros protocolos de comunicação, inclusive outros que são criados em cima do HTTP, tá? Utiliza o HTTP por baixo, por exemplo, SOAP, tá? Só que você não precisa ficar preso nisso aí, porque a maioria vai utilizar HTTP com REST, e eu já vou falar disso daqui a pouco. Aí além do método e do endereço, a gente tem aqui os cabeçalhos, tá? Que são os headers. Tanto cabeçalho para enviar requisição quanto para receber. Então, por exemplo, se eu quiser mandar, se eu quiser fazer uma requisição, mas eu preciso de um login para acessar um recurso, por exemplo, a lista de clientes, eu posso mandar no cabeçalho um token que tem ali um código que fala que eu estou no cabeçalho da requisição HTTP, que fala que eu estou logado, né? Que eu sou um usuário que está logado ali, eu fiz a autenticação, tá? E a mesma coisa na resposta, eu posso receber alguma informação, e isso muitas vezes é muito transparente para a gente, por isso que fica nos cabeçalhos, porque a gente não precisa ver, tá? Então, por exemplo, eu posso receber do servidor falando assim, ó, essa imagem que eu estou mandando para você, o servidor falando com o browser, com o seu navegador, essa imagem que eu estou falando para você, você não precisa ficar pedindo ela para mim nos próximos uma semana, tá? Porque eu prometo para você que eu não vou atualizar ela. Aí ele guarda nos famosos cookies, tá? Não exatamente só o cookie, mas você provavelmente já ouviu falar dos cookies. Então o cookie é uma forma do seu browser guardar alguma informação que o servidor falou para você guardar. Tá? Ele usa esses cabeçalhos que vai junto vai ou vem, né, na requisição ou na resposta HTTP, ok? Então o básico de comunicação de clientes. E um pouquinho que eu falei aqui de segurança, tá? Se você está utilizando HTTP com um sistema logado, por exemplo, você vai passar ali no cabeçalho um token que tem informação falando que você está logado. E o servidor sabe identificar se esse token é válido ou não, tá? Não vou entrar a fundo aqui, senão a gente começa a aprofundar muito nisso aí. E uma outra coisa aqui na parte de segurança é o HTTPS, tá? Você vai ver muito isso aí que o pessoal fala, ó, só acessa o seu site de banco se for com esse HTTPS, que o S nada mais é do que a segurança, tá? Aqui ele vai usar uma chave criptografada que provavelmente vai usar o SSL, tá? Então, mas não precisa você entender muito isso aqui. Você precisa saber que tem e que isso acontece e é importante, tá? E arquitetura web. Quando eu digo arquitetura, no quesito de você identificar componentes onde ficariam determinados componentes. Por exemplo, se você vai desenvolver uma aplicação web, né, um single page application, como eu já comentei, um SPA, você vai mandar o seu código, lógica de programação em JavaScript para o navegador do cliente, do usuário, tá? Esse código ele é um recurso estático, porque ele não é gerado na hora que a pessoa faz uma requisição. Ao contrário, por exemplo, se eu quiser uma lista de clientes, essa lista de clientes, tá, dependendo se ela for atualizada com muita frequência ou não, ela pode até ser estática, sendo atualizada pelo próprio servidor. Mas, por ser um dado, geralmente ele fica numa API, tá? Por isso que eu coloquei API aqui, tá? E quando eu falo recursos estáticos, eu comentei do seu código JavaScript que vai executar no navegador do cliente, se for uma single page application, por exemplo. E a gente pode falar também de imagens, CSS, tá? Música, por exemplo, você pode ter um arquivo MP3 e você servir ele deixar ele no servidor estático para o navegador executar aquela música. Vídeo, a mesma coisa, pode ser, não tem necessidade de ser dinâmica, tá? Aí tem uma outra parte da tecnologia que é a parte ao vivo, aí você precisa de um servidor streaming e tal, mas é importante saber que existe, tá? E você identificar o que é dado estático e o que é dado que eu preciso que seja dinâmico, ou seja, preciso que ele seja gerado na hora que eu estou pedindo essa informação. E falando também de cache, se é, por exemplo, uma imagem, por exemplo, o logo do seu site, esse logo você muda ele com que frequência?
pouca, concorda comigo? Você pode configurar o servidor para mandar ali naquele cabeçalho HTTP a informação para o browser falar o seguinte: guarda essa imagem aí no seu cache local, porque você não precisa ficar pedindo ela para mim aqui, utilizando o recurso de rede, usar a internet desnecessariamente, gastar o crédito do usuário no celular, por exemplo. Então, você ter essa noção básica de que tipo de dado, com que frequência que ele muda, ele precisa ser dinâmico, ele pode ser estático. Isso é um passo importante que você precisa dar antes de entrar na parte técnica de programação em si. Tá? É um conhecimento que é importante você ter, independente da área que você vai atuar na programação. Combinado? E como eu comentei aqui de APIs, e eu já falei do HTTP e do JSON, que é um tipo de estrutura de dados, de representação de objeto, tá? de uma informação estruturada, uma coisa que é bom você estudar, mas não precisa entrar muito a fundo, tá? Porque conheço muito programador que não manja de REST direito e consegue trabalhar, tem emprego, tem muita gente procurando profissional assim, inclusive. Mas se você quiser se destacar, eu já dou a dica aqui, Depois que você entender direitinho essa parte do HTTP, arquitetura web e tal, comunicação entre sistemas, não precisa saber fazer, só entender nesse ponto, tá? A gente não entrou na programação ainda. São as APIs REST, que eu sugiro que você estude, tá? E não precisa entrar a fundo. O que é API REST? Vai utilizar toda a parte do protocolo HTTP e o que está indo de informação. Por exemplo, se eu estou fazendo um post para salvar um cliente lá naquele endereço /clientes, eu vou representar o dado que eu quero salvar do cliente, como nome, endereço, né, idade, sei lá, várias coisas. Eu vou mandar ele numa representação JSON. Tá? Aí tem alguns padrões aqui na parte de REST para a API ser considerada REST. Tá? Eu não vou entrar a fundo, mas depois que você entendeu isso aqui, antes de entrar em código, você pode estudar isso aqui. Tá? Estudar no quesito assim, o que ele está falando de padrões aqui. Então, quando eu criei lá, por exemplo, lá o meu endereço, http://seu site.com/cliente, eu tinha colocado cliente antes. E para mim já é tão natural que o padrão REST é em plural que eu coloquei logo na sequência. Vamos falar dos clientes. Eu vou fazer um post lá na minha base de clientes. Isso aqui é o padrão, entendeu? Eu poderia chamar isso aqui de, sei lá, cachorro e mandar para ele um dado cliente. Só que, concorda comigo que está saindo padrão? Se não representa nada esse endereço? Pode ser, a tecnologia aceita, tá? Só que isso você já não tem mais uma API REST. E entendendo isso aqui, vai fazer uma diferença tão grande que você não tem noção. Independente se você vai trabalhar com front-end, com back-end, mobile e tudo mais, tá? É importante você saber isso aqui antes de escrever a sua primeira linha de código lá profissional, digamos assim. Você vai escrever alguma linha de código lá para estudar lógica de programação, tá? Mas para atuar profissionalmente, se você souber isso aqui, você tá bem, tá? Na sequência, isso aqui, voltando no primeiro ponto que eu comentei aqui, na parte de programação você tem muita coisa para estudar. E se você não entender o ponto que você para o ponto que você quer chegar, e entender que você vai dar passos ali, você vai dar um passo de cada vez e você precisa focar no seu único próximo passo que você tem que dar, você fica perdido. Tem muita gente que tem trauma de GitHub, Git, não entende como funciona esse negócio. Se você está chegando ali, seguindo um passo, por exemplo, eu estou dando aqui um exemplo de coisas, na minha opinião, que você deveria estudar para seguir nessa carreira. Você chegou aqui nesse ponto de estudar versionamento de código, GitHub, que eu vou sugerir por conta de você criar um portfólio para você poder mostrar quando você estiver procurando um emprego, né, galgando, fazendo uma entrevista e tal. Se você mostrar algum código, um exemplo que você colocou ali no GitHub, que nada mais é do que uma rede social de códigos, né, de pessoas que têm projetos ali de código, você sabendo isso aqui, pode ter certeza que você já deu alguns passos na frente aí para você conseguir um emprego, tá? Então, se você tem um objetivo de conseguir um emprego, você vai precisar entender versionamento de código. E o que é esse versionamento de código? Pensa quando você está fazendo lá o seu trabalho da faculdade, você cria o seu primeiro arquivo de Word lá, né? O TCC. TCC versão 1, TCC final 2,
TCC final e esse é o último. Você vai arrumando e criando várias versões que você vai controlando manualmente, né? O versionamento de código, ele faz esse tipo de coisa para você. Então você pode começar do zero e fazer o seu código ir evoluindo o tempo todo. E o GitHub, como eu comentei, é uma rede social. Então quando chegar no momento de você estudar versionamento de código, esquece o resto e estuda versionamento de código. Pronto, acabou. E você, seguindo essa questão de que você vai querer arrumar um emprego, independente da área ali, se você for para arrumar um emprego, você vai precisar entender isso aqui. Até para poder trabalhar direito em equipe, né? Porque você não vai trabalhar sozinho, né? Muito provavelmente não. Tá? Então, versionamento de código é um dos passos que você tem que dar ali na sua sequência de passos até sair do seu ponto A e chegar lá no seu objetivo ponto B. Combinado? Versionamento de código. Aí aqui a gente começa a dividir, separar. Então, por exemplo, se você for trabalhar com front-end, é uma área que muita gente gosta de trabalhar e isso é muito bom, que tenha muitos profissionais nisso aí para a gente melhorar as habilidades dos sistemas que a gente tem aí, tá? Né? Que a gente usa, né? Tem muita gente que dá muito valor para o back-end, etc, machine learning, tem muito glamour em certas profissões. Eu sou muito fã das pessoas de front-end que se dedicam naquilo ali. É isso que eu quero trabalhar e me dedico àquilo ali. Até pensando naquela questão do foco, fala não para algumas coisas, né? Eu falo não para back-end, eu falo não para operações, não para Scrum, sei lá, gestão de pessoas, porque eu estou focando ali no front-end. E front-end, eu gosto muito, principalmente nessa questão de usabilidades, porque aqui é o primeiro contato do cliente com a tecnologia que você cria, com o software que você cria, entende? Por isso que eu sou muito fã dessa galera. Se você seguir aqui na parte de front-end, tem ali também as coisinhas que eu sugiro para você estudar, seu próximo passo. Primeira coisa depois do HTML que está lá atrás, lembra? Primeira coisa é CSS, que é estilização. Tá? Isso, se você for seguindo no front-end, você vai ter que aprender a gostar, se você não gosta, tá? Então você vai ter que estudar CSS, ok? E nesse primeiro momento é CSS básico, você não precisa ser o profissional mais top de CSS, é CSS básico, tá? Porque você é júnior, não precisa. Por quê? Da mesma forma, aqui tem muita gente que especializa só em CSS, tá? Arquiteturas e frameworks de CSS. Padrões de código de CSS, tem muita gente que é especializado mesmo em CSS. E quando você está começando, não tem necessidade de ser tanto assim, tá? Tão radical. Você tem que aprender o básico, assim como o HTML, o HTTP e estrutura de dados, aqui eu sugiro o básico. JavaScript, a mesma coisa. Além, lógico, da parte de lógica de programação em si, que você vai desenvolver com o JavaScript, neste ponto, quando a gente fala de front-end, você vai precisar entender sobre manipulação de elementos DOM. Que diabos é isso? Elementos DOM, o DOM é a forma como você acessa os componentes HTML do seu código no JavaScript. Então, por exemplo, eu quero aqui no meu JavaScript pegar aquela imagem do logo que está lá no canto do site porque eu quero, sei lá, fazer ela sumir aqui, agora, né, por tanto tempo. Então você vai ter que acessar essa imagem através de uma API nativa do JavaScript que é o DOM, tá? Então o básico de DOM para você conseguir manipular dados com JavaScript. E isso inclui, lógico, formulário, validação de formulário, acessar qualquer elemento HTML na página, etc. Tá? Na sequência aqui, pensando em próximo passo, seria importante você, antes de entrar nos frameworks lá, no React, Angular, de CSS também, Bootstrap e tal, é entender os gerenciadores de pacote, tá? Que diabos é isso também? Gerenciadores de pacote, ele, por exemplo, você consegue, é como se fosse a loja de aplicativos que você tem aí no seu celular, ou no Windows, por exemplo, no Mac tem também. Você vai lá e fala, putz, eu quero usar o aplicativo X, aí você vai lá e manda baixar ele, tá? Você está colocando ele no seu celular. Esses gerenciadores de pacote é a mesma coisa. Eu quero utilizar aqui, pensando no front-end, eu quero utilizar o React, o próprio React que está aqui, ó, que é um framework. Você vai via um desses gerenciadores de pacote, que aqui eu dou exemplo o NPM e o Yarn, tem outros também, tá?
Você vai falar, instala aí o React para mim, instala o Angular, instala aí uma biblioteca que sabe validar CPF. Quem disse que você tem que implementar isso? Quem disse que você tem que reinventar a roda? Tá pronto, tá? É bom você entender, tal, se você precisar dar alguma manutenção, mas baixa uma biblioteca que faz o negócio para você, tá? Eu quero, sei lá, quero fazer o meu ícone ficar pulando aqui. Pesquisa que com certeza vai ter uma biblioteca que faz isso para você, tá? E pensando em desenvolvimento de software front-end profissional, aplicações, provavelmente você vai entrar em algum framework, tá? Framework, o que é framework? Framework é uma forma de trabalhar, que é um formato de trabalho que, se você seguir aquilo ali, facilita o seu trabalho de desenvolvimento ali. Tem framework de JavaScript, igual eu estou dando exemplo aqui de React, Angular. Tem framework de CSS, tem muita gente que já ouviu falar de Bootstrap, Material Design, que é do Google, né? Quando você abre um aplicativo que ele tem aquele formatozinho do Google lá, redondinho, um botãozinho voando ali no cantinho do seu celular, aquilo lá é usando um framework de CSS, tá? Dando exemplo aqui. Em outras linguagens tem também, no Python, o próprio Django é um framework para facilitar você desenvolver aplicações web com Django, com Python. No Java tem o Spring, por exemplo, no Ruby tem o Rails, tão famoso, no PHP tem vários também aí, no Java, o Spring eu já comentei, né? No JavaScript, na parte de back-end, você tem o Express, por exemplo, e várias outras coisas que você precisaria. Então, por exemplo, no JavaScript, no back-end, se eu precisar de enviar e-mail, por exemplo, provavelmente é um pacote que já faz isso para você. Você só vai precisar instalar esse pacote através desses gerenciadores de pacote e utilizar essas bibliotecas, tá? Então, é importante, eu sugiro essa sequência. Um CSS básico, HTML a gente já sabe, tá? Um JavaScript básico também para você tratar elementos DOM e desenvolver a sua lógica de programação ali. Gerenciadores de pacote para você não precisar ficar reinventando a roda, para você não ficar perdido. Esses gerenciadores de pacote vai te dar suporte para instalar os frameworks, tá? E algumas bibliotecas que você precisaria. Aí você vai estudar o framework que você escolher. E eu digo, escolha um. Não fique perdido, porque, isso aqui a galera se perde demais. Porque a forma como o React funciona não é a mesma forma como o Angular funciona. E o Vue também não. O Bootstrap também, ele funciona de uma forma, o Material Design de outro. Então, escolhe um e foca nesse. Segue nesse aí, ok? Aí, fechando lá a parte do front-end, a gente entra no back-end. No back-end, a gente começa pelo HTTP. É importante saber isso aí. Porque é a porta de entrada de comunicação com o back-end, tá? Assim como lá no front-end a gente tem que aprender o CSS, que é a nossa porta de entrada e saída com o próprio usuário que está ali usando o sistema, no back-end quem utiliza o back-end, as APIs back-end, são essas aplicações no front-end. Pode ser um aplicativo no celular, um SPA, um site que você acessa, vai utilizar o seu servidor através do quê? Do HTTP. Então é importante você entender como funciona, tá? Como funciona basicamente, na linguagem que você escolher, que é o próximo passo, um servidor de HTTP dela. Então, se você está falando, por exemplo, de JavaScript com Node.js, você teria ali um framework, por exemplo, o Express, para você criar endpoints, que nada mais é um lugar onde as requisições HTTP vão chegar, tá? E você já sabe HTTP, tá? Combinado? Então você entender que você vai usar ali um servidor HTTP para dar suporte à sua programação, que é a porta de entrada para o seu desenvolvimento back-end. Se você estiver falando de Java, utilizando um framework como o Spring, por exemplo, ele vai rodar em cima do servidor HTTP, que pode ser um Tomcat da vida, tá? PHP tem lá o Apache, Nginx, etc, tá? Não vou entrar a fundo não. E no back-end também é aquela mesma discussão. Linguagem de programação. Qual que eu vou trabalhar? Você vai escolher uma. Escolhe uma e vai nessa. Qual que vai ser o critério para você escolher? Não sei. Você quer arrumar um emprego lá na empresa X, na startup X? Qual que eles estão usando? Eu quero arrumar algum emprego. Vai nesse site de vagas e vê qual que está pedindo mais. Escolhe um e foca nela.
Aí depois que você tomou a decisão de qual é a linguagem que você vai estudar, o seu próximo passo qual que é? Falar não para o resto. Você vai focar naquela ali. Você vai estudar aquela linguagem de programação, se especializar nela, tá? E outra coisa, você não tem compromisso com o erro. E eu digo aqui erro não no sentido pejorativo, não. Se você inicialmente falou assim, putz, eu vou escolher Java porque eu quero arrumar um emprego de Java, tem muito emprego de Java e aquela empresa lá trabalha com Java, o meu tio quer que eu aprenda Java, vou lá no Java. Se ao longo do tempo você notou que JavaScript talvez faça mais sentido porque você já aprendeu no front-end ou não, você não tem compromisso com o erro, você não tem compromisso com Java, você pode mudar. E depois que você tomou a decisão de mudar, foca ali, estuda o que você tomou a decisão agora, tá? É questão de planejamento. Você pode mudar. Inclusive, é importante você ter esse pensamento de poder mudar, até em questão de sobrevivência nesse mundo tecnológico que a gente está agora. Não é porque eu aprendi Clipper há 20 anos atrás que eu vou ser programador Clipper até hoje. Eu posso aprender Java se tiver de acordo com o meu objetivo, o meu ponto B. Eu posso aprender JavaScript. Eu posso aprender C Sharp. E eu aprendi. Eu sei Java, JavaScript, C Sharp, Python, PHP, já trabalhei. Ruby eu nunca trabalhei. Sei como funciona, porque depois que você entende a base de cada um ali, né, questão de sintaxe. Mas eu nunca fiz um sistema em Ruby. Nos outros ali eu já fiz todos. Tá? C Sharp, nossa, fiz muito sistema desktop para C Sharp. Tá? PHP, WordPress, domina a internet. Se você quiser, olha só, uma outra dica de vaga, né? Assim como Java tem muita vaga, PHP tem muitos sistemas pequenos, lojas de e-commerce que tem o PHP por trás, tá? Porque por conta de alguns CMS, por exemplo, WordPress, Drupal, etc., tem uma barreira de entrada assim, para quem está empreendendo, tem uma barreira de entrada bem pequena, tá? Então, por conta disso, tem muitas empresas pequenas que precisam desses profissionais. E se você souber PHP com WordPress, até e-commerce tem o WooCommerce, não, o WooCommerce acho que é só para WordPress. Tem um framework não, um CMS de loja virtual que é muito utilizado, Magento, lembrei. Que em lojas grandes utilizam, Submarino, por exemplo, usa Magento da vida. Então, e é PHP, tá? Então, e o PHP tem muito preconceito, assim, tem discussões aí na internet, por conta de códigos PHP mal escritos, justamente por profissionais júniores, assim, que aí fica um emaranhado, sabe? Não tem uma arquitetura de código, que é uma coisa importante, assim, orientação a objeto, padrões de projeto, que a pessoa não estudou e acabou fazendo uns códigos PHP muito louco ali, sabe? Não tem padrões. Por exemplo, na página que gera o HTML para eu retornar lá a página do produto, está fazendo uma consulta no banco de dados ali naquele mesmo código. Começa a misturar muita uma ali, aí vira uma macarronada que a gente chama, né? Códigos macarrônicos. Então o PHP ele tem assim, a galera tem um certo preconceito por conta disso. Muitos programadores júniores fazendo código mal feito. Aí você vai dar manutenção nos códigos assim, você fica louco de fato, tá? Mas se você quer focar no PHP por conta dessas oportunidades de pequenas startups e lojas, e-commerce e tudo mais, nada te impede também de aqui na sequência, ó, além, lógico, aqui eu tenho uma sequência que eu acho que pode ser lógica, tá? Nada te impede você ali no PHP e na sequência ali você estudar bem orientação a objetos e padrões de projeto, tá? E clean code, né? Que é código limpo, tá? Então, assim, independente da linguagem que você escolher aqui nessa lista, esses 3 últimos itens aqui é muito importante para você sair do júnior ali, né? Então, não necessariamente você tem que começar assim. Você consegue arrumar emprego sem saber essas coisas direito, tá? Você consegue se você for bom em resolver problemas. Só que o seu código não vai ser dos melhores e isso pode gerar problema no futuro. Então, depois que você já passou aquele primeiro passo, primeiro degrau ali da sua carreira de precisar aprender o básico da linguagem que você escolheu, na sequência ali é importante você focar, aprender ali orientação a objetos, que provavelmente você vai usar nessas linguagens, todas que eu falei aqui vai precisar, tá? Padrões de projeto também, padrões de projeto nada que eu falo aqui, design pattern, tá?
nada mais é do que algumas soluções de problemas comuns que as pessoas já sabem fazer, que deixa aquilo documentado. Aí no fundo você só precisaria entender como que aquela solução se aplicaria ali no seu problema. Então, por exemplo, se eu tenho um banco de dados no meu sistema, tem alguns padrões de projeto que facilita você lidar com o banco de dados. Lembra que que eu comentei do PHP, tem código PHP, o pessoal não sabia programar, né? Que tem ali uma consulta no banco de dados que está ali no mesmo código que gera o HTML. Então, tem padrões de projeto que ajudam você a separar esses códigos, né? Por exemplo, o DAO, que é o Data Access Object, o Repository, enfim, vários padrões aí, Service, Singleton, enfim, muitas coisas. Muitos padrões documentados de como resolver problemas com a programação. Código limpo. Isso aqui eu até subiria muito aqui, essa parte de código limpo aqui nas prioridades. Porque aqui a gente trata de, por exemplo, nomenclatura de variável, entende? Se você depois que você aprendeu a lógica de programação, às vezes uma estrutura de código é mais apropriada do que outras. Por exemplo, você pode usar um switch case ou não, mas na orientação a objeto você pode utilizar alguns outros padrões que faz a mesma coisa, só que de uma forma diferente, e Clean Code trata um pouco disso aí, tá? Então, como eu comentei aqui, código limpo. Se eu tiver um PHP, no mesmo código PHP, ou qualquer um que seja isso aí, que gera o HTML, consulta no banco de dados, manda e-mail e faz muita coisa, esse código não é limpo, né? Ele fere alguns princípios ali de código limpo. Por exemplo, a gente fala dos princípios SOLID, né? Keys. Keys, por exemplo, é Keep It Simple. Então, manter o seu código simples. Eu tenho um código, uma classe aqui no Java, por exemplo, que ela é especializada em enviar e-mail. Olha só como você está organizando o seu código. O código que envia o e-mail não está junto com aquele outro código que faz outra coisa. Entendeu? Então, isso aqui código limpo é uma coisa muito importante de aprender, tá? Pensando aqui nesses padrões. Só que, se você está trabalhando no back-end, talvez antes de você pensar nisso aqui, porque isso aqui vai tirar você ali do júnior, tá? Vai tirar você ali do povão, da base. Vai fazer você crescer ali na carreira, se esse é o seu objetivo. Seu ponto B é ser um profissional sênior de back-end, que, não falta emprego, tá? E ganha bem, tá? Profissional sênior ganha bem. Profissional júnior é povão. Então, é lei da oferta e procura, tá? O salário cai porque tem muita oferta. E hoje em dia nem sei se tem tanto assim, mas profissional sênior é muito procurado assim pelas empresas, né? Eu gosto de falar que profissional sênior, se ele levantar a mão, as empresas brigam no tapa para pegar, entendeu? Porque ele tem conhecimento. Para ele chegar no nível de sênior, ele sabe resolver problemas. Ele entende dessas coisas que a gente está falando aqui, de código limpo, de padrões de projeto, entende de HTTP, de arquitetura, de servidor, tá? E não necessariamente ele é doutor em cada uma dessas áreas, mas juntando todos esses conhecimentos que ele tem em várias coisas, ele consegue resolver muitos problemas, entende? E se a gente está falando de back-end, uma coisa importante que o profissional de back-end precisa saber é onde ele vai guardar dados. Porque nenhum servidor back-end vive de guardar dados na memória RAM. Entende? Você vai precisar armazenar esses dados num banco de dados. Então, se eu tenho uma lista de clientes, eu vou guardar essa lista de clientes no meu banco de dados. Essa lista de clientes, cada um deles fez compras. Eu tenho lá umas tabelas de compras, né? Dependendo do tipo de banco de dados que você escolheu. E aqui é aquela história de novo. Escolhe um e foca. Você não precisa saber os dois, tá? A não ser que você, eu já sei o banco de dados relacional, mas eu quero trabalhar ali naquela outra empresa que usa banco de dados não relacional, no NoSQL. Aqui dá para fazer várias subclassificações, tá? Tem bancos de dados, por exemplo, eu quero trabalhar no Nubank. O banco de dados que eles usam lá, eu até esqueci o nome, ele é imutável. O dado, você não consegue mudar o dado dele. Então, é um tipo de banco de dados específico. Se você quer trabalhar no Nubank,
você pega e estuda esse banco de dados que você vai chegar na entrevista de emprego lá e vai se dar bem, vai ganhar muitos pontos, tá? Não garante o emprego, lógico. Você precisa de outras coisas também, tá? Mas saber aquele banco de dados específicos que é usado lá naquela empresa que você quer trabalhar já te dá muitos pontos a favor, tá? Então, aqui um geralzão do que você precisaria, assim, simplificado, estudar e sempre naquela história. Cheguei no item tal, no ponto tal, é o foco. Ou seja, fala não pro resto. Eu não vou estudar as outras coisas agora, eu vou estudar isso. Ponto, acabou. Tá? Então, no momento que você tiver, pega um desses aí e aprende, e estuda. Bom, aí quando a gente começa a falar de aplicativos de celular, a gente tem aí mobile, né? Que a gente fala para smartphone, tablet, eu diria até Smart TV, tá? A gente tem algumas coisas para tomar decisão ali. E aquela história, escolhe um e vai. Eu quero fazer aplicativos exclusivos para Android. Você vai escolher entre Java ou Kotlin. São duas linguagens de programação. Próximas uma da outra, inclusive uma gera códigos que roda na máquina virtual da outra, né? O Kotlin você consegue gerar códigos que roda na máquina virtual do Java, só que são linguagens diferentes, tá? E, claro, tem lá a base da orientação a objeto que você precisa saber. Não, eu não vou trabalhar para Android, eu vou trabalhar exclusivamente para dispositivos da Apple, né? iPad, iPhone, iWatch lá, aqueles celulares deles lá. Então, se você vai trabalhar para um desses aí, você vai escolher uma dessas duas linguagens aqui que eu coloquei no final. Mas se você quiser trabalhar, se você veio ali do front-end, quiser trabalhar, fazer códigos para os dois, claro que sempre vai ter vantagens e desvantagens. A tendência é que os nativos sejam mais rápidos em questão de desempenho no celular. Você vai seguir um desses caminhos que eu estou falando aqui se você quiser desenvolver para vários dispositivos, tá? Se você trabalhou com React no front-end, o React Native é a tendência para você fazer códigos. Você já sabe programar, fazer isso aqui. Você aprendeu um pouquinho, um detalhe específico ou outro ali nesse ponto, tá? Se você não vem do React e quer uma sugestão aqui, sei lá, você até não gosta do React, e tá tudo bem, tá? A minha sugestão é o Flutter, que é recente aí, tá? Os outros dois são mais antigos, inclusive esse aqui é muito mais próximo do C#, tá? O Xamarin. Fala Xamarin mesmo com Z. Ele é da Microsoft, essa tecnologia, a Microsoft que começou isso aqui. E o Ionic é mais próximo do JavaScript também. É mais próximo até do React. O Flutter é uma tecnologia mais nova que está fazendo muito sucesso, aí o pessoal está gostando bem. Então é uma boa sugestão se você quiser aprender. E uma outra sugestão é transformar os seus aplicativos de site normal, se ele é responsivo, e você precisar utilizar algum recurso do dispositivo do usuário, sei lá, o GPS, a câmera, alguma coisa assim, PWA talvez seja uma boa para você estudar, porque você vai transformar aquele aplicativo num aplicativo do celular. Tá? Você consegue guardar dados local no celular. Só que aqui tem uma desvantagem que o pessoal que pega muito, que eu acho que até que não deixou ele deslanchar essa tecnologia do PWA, que é ele não aparece lá naquelas lojas do Google, né? O Play Store lá, do iOS. Então não é instalável assim. Às vezes você abre lá o aplicativo e fala assim, quer colocar um atalho na área de trabalho, transformar essa aplicação web num aplicativo de mobile, de celular, você utilizaria esse PWA. E, né, se a gente está falando de um dispositivo que está lá na mão do usuário, conectado diretamente com a internet, muito provavelmente você vai precisar da comunicação, da tal da comunicação HTTP. Então, isso vai ficar te perseguindo, você vai ter que estudar isso aí, tá? Não tem pra onde correr. O HTTP, assim como a lógica de programação, você precisa aprender, não tem pra onde correr, tá? Até eu gostaria de falar que não dá, tem gente que não consegue aprender HTTP, mas é simples, tá? Desktop. Aqui são as linguagens mais clássicas aqui. Se você for fazer algum sistema desktop, se for Windows, C#, Delphi ali, roda bem. Se você quiser em outros sistemas operacionais, Linux, Mac, por exemplo, aí talvez um Java, um Python. E a novidade que talvez você não saiba
é que se você vem lá do web, do JavaScript, tem um framework no JavaScript chamado Electron, que assim como o React Native você consegue desenvolver aplicativos em JavaScript, com o Electron você consegue desenvolver softwares desktop com JavaScript. Tá? E aqui de novo, hoje em dia os aplicativos desktop, né, evoluíram, não é mais como era no passado, que ele conectava no banco de dados só ali na rede e tá tudo bem, não. Provavelmente você vai precisar se conectar num servidor. E como que você vai fazer isso aí? De novo, protocolo HTTP, tá? Não tem para onde correr. Bom, e pensando em carreira, aqui só tem mais três rapidinho para eu falar, tá? Uma área que tem muito emprego, que a gente ouve muito falar de DevOps, que é Dev com operação. Operação, a parte de operação nada mais é do que manter os sistemas funcionando, que era a gente falava de infraestrutura, suporte, etc. Se você gosta dessa área e quer assim evoluir, tocando um pouco nessa parte de desenvolvimento, na parte de programação, é transformar a sua infraestrutura em código e automatizar essa infraestrutura. Então, por exemplo, saiu uma versão nova, o desenvolvedor lá, o time de desenvolvimento foi lá e desenvolveu uma versão nova, que corrige um bug, por exemplo. Você pode automatizar tudo, né? Tudo que eu digo é o seguinte, o programador mandou o código lá para o repositório no Git, tá? No servidor lá onde está o código, no repositório de códigos, automaticamente um processo de colocar essa versão no ar, em produção, começa a acontecer. E ali envolve levantar um servidor, ligar esse servidor do zero, instalar as coisas que precisam ser instaladas ali nesse servidor, por exemplo, aquele servidor de aplicação, pegar o código lá do seu aplicativo, colocar nesse servidor, ligar esse servidor na internet ali onde você acessa, começar a enviar, fazer testes ali se está tudo certo com o código, começar a enviar algumas requisições para esse novo servidor, da nova versão do seu software, para o servidor novo, né? E ver se está tudo certo ali, ficar monitorando, isso tudo automatizado, você não precisa fazer nada, tá? Meus sistemas são todos assim. E desligar o servidor antigo. Viu como você fez uma atualização no seu software? Quando você for falar de startup, isso acontece muito. Né? Acontece muito o que a gente chama de deploy, né? Que é distribuir a nova versão. Acontece o dia inteiro uma versão nova do seu Netflix, do seu aplicativo Nubank, do servidor lá do Nubank, do Spotify, tudo acontece muito rápido o tempo todo. Então, se não tiver essas coisas automatizadas, a gente chama de CI e CD, né? Que é Continuous Integration, integração contínua, e CD, Continuous Deployment, que é distribuição contínua, essa automatização aqui. Uma coisa importante para você estudar, se você gosta dessa área, quiser seguir, no final das contas é programar também. Você está programando a atualização do seu sistema e suporte a quedas e tudo mais, né? Fica tudo em código isso aqui. Falando um pouco de Data Science, né? Machine Learning, isso aí tá Big Data, tá começando por conta de ter muitos dados gerados hoje em dia, essa carreira de Data Science está ficando muito famosa. E o que são as coisas que eu indico você estudar? E, novamente, escolheu foca naquele ali, estuda ele até você ficar razoavelmente bom. Tá? É Python ou R? Aqui a gente fala de duas linguagens de programação. Python especificamente com uma biblioteca, um framework chamado Pandas, que ele é utilizado para manipular dados. Tá? Entendendo essas duas linguagens, o básico assim, para você começar a manipular dados, o que você tem que estudar? Dados. Dados, quando a gente fala, tem vários formatos. Né? Uma imagem é um dado, uma música, um áudio é um dado, uma frequência de algum radar é um dado, um texto é um dado, vídeo, tudo é dado, são dados. E você precisa, falando de Data Science, você vai precisar tratar esses dados. Tratar ele, por exemplo, limpar coisas que você não precisa, melhorar o formato dele, formatar ele de uma forma que você vai conseguir trabalhar para executar métodos de Machine Learning, né, e várias otimizações, etc. E, de novo, HTTP. Você vai precisar do HTTP. Não tem para onde você fugir. Tá? Por quê? Esses dados vão vir de onde?
vão vir de servidores na internet. Como que eles vão vir? Via HTTP, via um endpoint de uma API REST. Entendeu? Você vai executar um algoritmo de reconhecimento de imagem no seu servidor. Você vai receber esse dado como do seu usuário? HTTP. Não tem para onde fugir, HTTP. Tem que ser estudado, está lá na base da sua pirâmide para você estudar desde o início. Ok? E para a gente finalizar aqui, você aprender tecnologia, aprender programação, pode chegar em algum momento que você não necessariamente vai ficar na parte técnica desses projetos de desenvolvimento. Você pode trabalhar na área de gestão, você pode virar um gerente. E aqui, novamente, você vai pegar escolher o que você vai estudar. Eu estou dando aqui algumas sugestões e vai focar em estudar e aprender aquilo ali, tá? Então, por exemplo, o Scrum, né? Ele vem mesmo de um jogo de rugby, não sei, talvez você conheça ou não. Mas o Scrum ele é um framework. Lembra que eu comentei de um framework? Que é uma estrutura de forma de você trabalhar para você ter um padrão ali. Então o Scrum são várias coisas que você tem que fazer ali para fazer o seu projeto andar para frente. E isso é gestão. XP, Extreme Programming, é um outro framework, só que esse muito mais técnico, tá? Que dá suporte para a gestão. Então é bom você saber, por exemplo, no XP você tem ali um dos itens que você teria que ter ali, aquela parte de integração contínua, tá? Uma outra coisa seria desenvolver testes automatizados para quando você for rodar ali o processo de atualização do sistema, ele vai executar esses testes automatizados, entendeu? Então são boas práticas de programação que dão suporte para a gestão do seu projeto, tá? E esses métodos, né, essas metodologias e frameworks, que elas fazem é dar suporte para projetos de tecnologia que precisam ser desenvolvidos com velocidade, com rapidez, e se precisar mudar a rota, né, pivotar, que a gente fala nessa área, a gente possa mudar com segurança. Porque eu tenho os meus códigos têm teste, a minha equipe ela seguiu os padrões ali do XP de programação em par, por exemplo, que dá suporte de horizontalização do conhecimento na sua equipe. Então, por exemplo, se um membro sênior saiu, o conhecimento não vai sair com ele fica ali naquele time, entendeu? Então isso dá suporte para a empresa, para a sua startup, nos projetos que você está desenvolvendo, para ela poder fazer mudanças e se estabilizar no mercado, tá? Aí tem Lean também, né? Tem muitas coisas aí da parte de gestão que não vou entrar muito a fundo aqui, mas nada impede de você criou uma carreira na parte de desenvolvimento de software, você pode seguir na área de gestão se você gostar, tá? E aqui no final das contas também tem a área de gestão de projetos em si, que tem faculdades, a MBA pega muito isso aí. No final das contas a gente vai lidar com pessoas. Tem muita gente que acha que vai trabalhar com tecnologia, com programação, vai enfiar um fone e vai ficar o dia inteiro lidando com um computador. Está enganado. Se você pensa assim, pode parar agora e mudar de carreira. Não é isso que você vai fazer. Você vai lidar o tempo todo com pessoas. No front-end você vai lidar com pessoas. No back-end você vai lidar com pessoas. Gestão, né? Você vai lidar com a equipe, você vai se comunicar, você precisa se comunicar. Eu até gosto de falar que a linguagem que o programador precisa aprender com mais peso, que a pessoa mais precisa aprender, é linguagem de comunicação com pessoas. Não é linguagem nenhuma de programação, né? Não é Java, não é Python, não é C#, não. É linguagem de comunicação mesmo. Como você comunica, como você vende uma ideia, como você para escutar outra pessoa, tá? Essa é uma das linguagens mais importantes que você tem que aprender na sua carreira. Ok? Então, é isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Qual que é o seu próximo passo? Porque tem muita gente que fica perdido. Então, fica essa mensagem. Escolhe ali onde você quer chegar. Aqui eu dei algumas dicas e foca no seu próximo passo. O foco do próximo passo é falar não para as outras coisas. Não é só falar sim para essa única coisa que você está focando. É principalmente falar não. Porque o tempo todo você está sendo chamado a atenção. A sua atenção está sendo tirada ali do seu foco. Então, se você falar não para essas outras coisas todas e focar na única coisa que você precisa estudar, ninguém te para, tá? Você tem um belo futuro aí, brilhante pela frente, independente se é programação ou não, tá? Na sua carreira, qualquer uma que você escolher.
E eu fico aqui, deixo aqui o convite para você entrar no nosso canal Telegram, tá? Se você entrar lá, t.me/dicas de programação, você consegue entrar no nosso Telegram gratuito. Lá eu mando mensagens diariamente lá para as pessoas. É muito mais simples de me comunicar com as pessoas ali através do Telegram, tá? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Tchau, tchau!